Efésios capítulo 3, nós vamos ler versículo 1 até o versículo 13. Esse texto, ele poderia ser pregado numa extensão só. Amém, queridos? Do versículo 1 até o versículo 21. Ele poderia ser pregado assim. Porque Paulo ele continua, né? Ele está continuando o mesmo assunto, falando a respeito do ministério dele e do que ele faz para com os efésios. Não somente prega o evangelho, mas também ora pelos efésios. Ele continua a mesma questão. Então eu quero dividir em duas partes para poder falar com calma. E como eu vou pregar no próximo domingo também, aí eu continuo do versículo de número 14 até o 21. Ok, igreja? Seria complicado se fosse outra pessoa pregar. Mas como eu vou pregar no próximo domingo, eu posso continuar, tá, a falar sobre o texto. Diz assim: por esta causa, eu, Paulo, sou prisioneiro de Jesus Cristo por vós, os gentios. Se é que tende ouvido a dispensação da graça de Deus que para convosco me foi dada. Como me foi este ministério manifestado pela revelação, como assim em pouco, como acima em pouco vos escrevi. Pelo quê? Quando ledes, podeis perceber a minha compreensão do ministério de Cristo, o qual, noutros séculos, não foi manifestado aos filhos dos homens, como agora tem sido revelado pelo Espírito aos seus santos apóstolos e profetas, a saber, que os gentios são co-herdeiros de um mesmo corpo e participantes da promessa em Cristo pelo Evangelho, do qual fui feito ministro pelo dom da graça de Deus que me foi dada segundo a operação do seu poder. A mim, o mínimo de todos os santos, me foi dada esta graça de anunciar entre os gentios, por meio do Evangelho, as riquezas incompreensíveis de Cristo e demonstrar a todos qual seja a dispensação do mistério, que desde os séculos esteve oculto em Deus, que tudo criou, para que agora pela igreja a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida dos principados e potestades dos céus, segundo o eterno propósito que fez em Cristo Jesus, o nosso Senhor, no qual temos ousadia e acesso com confiança pela nossa fé nele. Portanto, vos peço que não desfaleçais nas minhas tribulações por vós, que são a vossa glória. Amém? Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, nesta manhã, oramos e pedimos ao Senhor para abençoar a igreja agora através da palavra. Abençoa teus servos, teus filhos, nos lave, nos limpe, nos fortaleça. O teu evangelho é o único instrumento que pode gerar vida no coração do homem, a tua palavra, que pode colocar o homem de pé, lavá-lo e redimi-lo. Abençoe a cada pessoa presente, os membros da igreja, os que estão visitando pela primeira vez, que todos nós sejamos edificados à luz do evangelho, desde agora e para sempre. Amém. Queridos irmãos, o pastor William, no domingo passado, ele fez uma exposição aqui bem sucinta e muito esclarecedora a respeito da manifestação do poder de Deus sobre a vida do povo de Éfeso e colocando aquele povo que estava caído de pé. Eu quero só pontuar duas coisas interessantes para poder entrar no capítulo 3. A primeira é falar que no capítulo 1, o apóstolo Paulo, lá no capítulo 1 de Éfeso, o apóstolo Paulo ele vai mostrar para nós o plano eterno de Deus sobre o povo de Éfeso, onde Deus escolheu aquele povo, a igreja de Cristo, para a salvação. E, ao mesmo tempo disso, Paulo mostra que não somente Deus escolheu aquela igreja para salvar, mas também para mostrar a sua poderosa ação que estava também oculta nos tempos passados. E no capítulo 1, Paulo ele mostra que a igreja ela está debaixo de uma
disposição, ou seja, debaixo da disposição do próprio Deus em derramar sobre ela poder e guardá-la debaixo da sua soberania, protegê-la e conduzi-la até o plano final que o próprio Deus tem. Já no capítulo 2, Paulo mostra o estado que a igreja se encontrava. Na verdade, não a igreja, os homens se encontravam. Tanto os judeus como os gentios, eles estavam em condições lamentáveis, eles estavam perdidos totalmente, estavam entregues à escravidão. Então, no capítulo 2, como o pastor William pregou aqui domingo passado, ficou muito claro que todos aqueles gentios estavam debaixo de uma condenação, e não só debaixo de condenação. Eles se encontravam debaixo de condenação, e também eles se encontravam distante do próprio Deus. Eles estavam presos nas garras do diabo, nas garras do mundo, eles estavam presos nas garras da própria carne, entregues aos seus próprios desejos. Então Deus, ele manifesta o seu poder para esse povo, para os gentios, para tirá-los daquela separação que eles tinham de Deus por causa do pecado. A graça se manifesta sobre eles, não somente sobre os gentios, mas também sobre os israelitas, o povo judeu. E Deus, através disso, une um único povo. Aquela parede que estava de pé, derrubada, a pastor William pregou, não vou repetir isso, fazendo com que um único povo se tornasse a igreja de Deus. Não existe mais pessoas seletas, não existe uma divisão dentro daquele plano que Deus estabelece, voltado para a salvação. Então Deus agora tem um povo que é composto de judeus e gentios que foram reconciliados e agora formam um único povo. Então o povo de Deus não é somente aqueles considerados por muitos só os judeus. Deus tem um povo espalhado mundo afora. E também por causa disso nós somos inseridos neste povo chamado de igreja. Então, quando Cristo vier, ele não vai vir para dois povos. Alguns teólogos, é uma discussão muito ampla, dizem que Cristo ele virá, mas virá para dois povos. Ele é o Senhor da igreja, mas ele também é o Senhor dos judeus. Nós não acreditamos nisso. Nós acreditamos que Cristo é Senhor de um único povo. Nós nos tornamos a igreja de Deus por causa de Jesus. Tanto judeus como gentios formam um único corpo, o qual Cristo é o cabeça. Então, o capítulo 1 e o capítulo 2, Paulo fala sobre isso. A manifestação do poder de Deus que estava oculto e na plenitude dos tempos foi revelado. No capítulo 2, é a ação de Deus, tirando o povo da escuridão e das trevas, colocando aquele povo de pé, o povo que estava morto. Agora, no capítulo 3, Paulo vai como se descortinar. É como se ele estivesse abrindo as cortinas e a janela e mostrando de uma forma ainda mais clara esse mistério que foi dado aos homens durante a história. E Paulo diz que por causa dessa obra, por causa desse mistério, é que ele vai sofrer algumas consequências. O capítulo 1 e o capítulo 2 é Deus se manifestando tanto como revelação como salvação. Ele se revela e salva. No capítulo 3, Paulo ele vai parafrasear, deixando claro as consequências de levar essa mensagem, esta revelação e essa salvação para as pessoas. O que acontece, em primeiro lugar, com ele? Qual é o efeito da mensagem de Paulo, esta revelação e esse mistério que é condicionado a uma pessoa levar para outras? O apóstolo Paulo sai em sua defesa, dizendo que a sua prisão, o fato dele estar preso, ele não está preso por causa de nenhuma perseguição fora do Evangelho. A perseguição que Paulo está sofrendo, ela é unicamente por causa do Evangelho. Paulo era um homem que defendia muito a lei de Deus antes de conhecer a Cristo. Enquanto Paulo estava lá nos rudimentos da lei, um defensor da lei, como ele mesmo diz, Paulo não tinha nenhum tipo de perturbação com os judeus. Os judeus nunca perseguiram Paulo ou colocaram Paulo num cárcere quando ele defendia a lei. Mas o dia que o evangelho se manifestou ao apóstolo Paulo, ele começou a sofrer algumas consequências pesadas. Por isso que nós vamos
fazer aqui algumas paradas enquanto eu estiver lendo, porque do versículo 1 até o versículo 13 há algumas informações que eu acredito ser muito relevantes e a gente precisa não somente ouvi-la, mas aplicá-la diretamente, senão a mensagem se torna extensa. Então, Paulo é aquele homem que sofre as consequências de um chamado. É um homem que sofre a consequência de ter recebido uma revelação. Duas coisas são importantes, é sobre isso que eu vou falar. É a vocação e a revelação. Paulo, ele não é somente vocacionado para pregoar a palavra de Deus, mas juntamente com essa vocação, foi dada ao apóstolo Paulo a revelação de um mistério que estava oculto. Então ele, vocacionado, ele precisa apregoar esse mistério. Ele precisa falar desse mistério. São duas coisas importantes, vocação e revelação, que estão totalmente condicionadas a uma única pessoa, que é Deus. Ninguém se auto-convoca para fazer tal coisa. E o homem por si só, por mais que ele vasculhe, ele jamais vai conseguir compreender ou chegar na plenitude do que Deus quer, embutido nessa revelação. Então o apóstolo Paulo, ele diz que ele está preso por uma causa. A prisão do apóstolo Paulo tem uma causa. As suas dores têm uma causa. O seu sofrimento tem uma causa. E a causa é o Evangelho. Não é uma outra causa, é o Evangelho. O versículo 1 do capítulo 3 diz assim, vamos ler por favor. Por causa e por esta causa, eu, Paulo, sou prisioneiro de Jesus Cristo por vós, os gentios. Observe que Paulo, no versículo 1, parece que ele está respondendo algo que ele fala no capítulo 2. Porque ele diz, por esta causa, que causa? Paulo aponta uma causa que o levou a estar preso. Ele está apontando, por esta causa, que causa? Aquilo que o pastor William pregou aqui no domingo passado. Havia uma barreira entre judeus e gentios, o povo não estava reconciliado com Deus, e nem estava reconciliado, os gentios não estavam nem unidos aos gentios, e o Evangelho fez isso. O Evangelho une as pessoas num único corpo. E por Paulo pregar que o Evangelho de Jesus Cristo não era, a mensagem de Deus não era exclusiva de um único povo, mas também deveria ser falado para os gentios, os próprios judeus começam a perseguir Paulo. Aqueles que diziam ser compatriotas de sangue, de tipagem sanguínea, podemos dizer assim, ou até mesmo de linhagem, eles estão olhando para Paulo e estão achando Paulo um blasfemo, um perseguidor dos rudimentos da lei. Mas o que Paulo recebe, eles não receberam, que é um mistério revelado. Quem ordena Paulo fazer tal coisa é muito maior do que a própria lei. Quando você olha para a lei de Deus, parece que Deus se submete à lei. Deus não se submete a nada. Deus não se submete a absolutamente nada. Deus é o único que tem autoridade para fazer aquilo que lhe apraz, quando quer. Deus, ele não é viciado em nada. Deus não é apegado nem à sua própria criação. Deus não depende nem daquilo que ele cria para se autossatisfazer. Mesmo que se você olhar para a natureza, para as flores, para o mar e para o universo, tudo que Deus cria, se você olhar com os seus olhos, parece que Deus, ele precisa disso para se autossatisfazer. Deus não precisa disso. Deus não precisa nem de você e nem de mim para se satisfazer. Deus, ele é perfeito em si. A perfeição se chama Deus. E as obras que são criadas pelas mãos de Deus só podem ser chamadas de perfeitas porque foi Ele que criou. Porque se não fosse Deus que criasse, seriam imperfeitas. Então tudo que Deus cria é perfeito para um fim maior. Então quando a lei é estabelecida, a lei é estabelecida para um fim. Só que Deus está acima até disso. Deus está acima de qualquer tipo de dogma, entendimento e de conceito humano. Os homens quando estão escutando a mensagem que Paulo está pregando,
Os homens, quando param para ouvir a mensagem de Paulo, acham que Paulo está louco. Como que esse homem pode pregar o evangelho para os gentios? Quando você destrincha o livro de Atos dos Apóstolos, você percebe que Paulo foi perseguido pelos seus próprios irmãos, porque ele estava pregando o evangelho para os gentios. Ouça isso rapidinho. A mensagem de Paulo era uma só: pregar o evangelho para os gentios, e quem mandou ele fazer isso foi Deus. Quando Deus chama Paulo em Atos capítulo 9, quando Deus chama Paulo e fala com ele, na verdade Paulo responde ao interrogatório em Atos capítulo 26, Paulo vai dizer que quem o chamou para pregar disse: pregue para os gentios. Então Paulo está debaixo de uma obediência muito grande. E observe que obedecer os mandamentos de Deus vai ocasionar a Paulo uma prisão. Paulo, ele poderia dizer assim: pregar esse evangelho causará em mim malefícios. Eu vou desviar-me desta pregação porque eu vou ser preso. Mas como um homem salvo, redimido, restaurado por Deus, nós estamos aqui tratando de pessoas salvas. Nós estamos falando de pessoas que foram alcançadas de verdade por Deus, de pessoas que foram redimidas de verdade. Olhe para cá, por favor. Nós não estamos falando de alguém que entrou no evangelho. Nós vamos falar de alguém que foi salvo, que não queria o evangelho, que era perseguidor do evangelho e que foi salvo longe das suas forças. Deus o encontra, Deus o restaura, Deus o livra do pecado e da morte. Este é um homem chamado Paulo, que agora está recebendo uma ordem de pregar. Ele agora salvo, ele pode dizer assim: não farei, não pregarei, porque isso me causará malefícios. Esta é uma das maiores desculpas da igreja contemporânea. A ameaça que o evangelho traz para o mundo, a ameaça que o evangelho traz para a agenda do mundo, a ameaça que o evangelho traz para o Supremo Tribunal Federal, a ameaça que o evangelho traz para a Câmara dos Deputados, para o Senado, a ameaça que o evangelho traz por essas ruas, por esses becos, é tão grande. O evangelho, ele é tão pesado, ele é tão revelador. O evangelho vai descortinar, vai abrir, vai escancarar as transgressões e os pecados e os malefícios que os homens estão promovendo, fazendo e realizando, de tal maneira que quando você apregou o evangelho, duas coisas podem acontecer com você. Quando você sai para pregoar o reino de Deus, dizer o que o evangelho realmente é, esse é o maior desafio e também é a maior desculpa para a igreja contemporânea. Não podemos pregar esse evangelho porque esse evangelho, ele é escandaloso, muitos dizem. Não podemos pregar esse evangelho porque esse evangelho, ele não estará trazendo para nós proveito. Não poderemos pregar esse evangelho porque esse evangelho é um evangelho antigo, ultrapassado. Observe que todos os homens que foram salvos, irmãos, por favor, ouça. Todos os homens salvos, de verdade, não os aventureiros, mas os salvos, aqueles que Deus salvou, foi lá e salvou, eles não desviavam no decorrer da história a mensagem que estava na boca do apóstolo Paulo. A pregação que Paulo pregava era a mesma pregação que os apóstolos pregavam. Ele, como o último dos apóstolos, ele continua a pregar o que os apóstolos estavam pregando antes da sua conversão. A mensagem que os apóstolos pregaram era a mensagem de Jesus. Quando você olha para depois de Paulo, os pais da igreja, podemos dizer assim, eles sustentavam a mesma pregação de Paulo. Quando nós olhamos para homens que foram salvos, que Deus salvou, quando você olha ali para o princípio da reforma, homens guardavam o ensino da palavra nos seus lábios. E eles não mudaram o sermão. Homens salvos, mesmo correndo risco de morte.
Observe que foi um desencadear. Foi um desencadear dos mesmos eventos. Os eventos não mudam. Observe, Jesus proclama o reino de Deus, cruz. Pedro proclama o reino de Deus, cruz. Os outros apóstolos proclamam esse evangelho, martírio. O apóstolo Paulo proclama o mesmo evangelho, degola. Você olha para a história, os pais da igreja mortos, torturados. Você olha para os primeiros reformadores, fogueira, mortos, torturados. Você olha para os reformadores há séculos atrás, a maioria perseguidos. Outros colocados na cela, como John Bunyan, como outros mais. Lutero tendo que enfrentar o Papa por causa do Evangelho. Você vai lendo as Escrituras. Também, John Wesley, que é de mania mais arminiana, mas um homem piedoso, que pregava o Evangelho na praça e os homens socavam a sua boca. O mesmo Evangelho. Você vai olhando para gerações mais recentes, agora passada. Você vê que era o mesmo evangelho na boca desses homens. E o que vinha acontecendo com esses homens? Censura, prisão, escárnio, zombaria. Aí chegamos na nossa geração, a geração da desculpa. A geração que entra na mente dela é o seguinte: esse evangelho é ultrapassado. Mas como o evangelho pode ser chamado de ultrapassado se Jesus pregou? Ainda que esteja 2000 anos atrás, o evangelho continua sendo atual, como dizia um dos reformadores, que o evangelho, que a palavra de Deus é mais atual do que o jornal que vai circular amanhã. A palavra de Deus é tão viva que ela não pode ser mudada, adulterada, tirada, nem um tio, nem um jota. E Paulo está falando, é por esta causa que eu estou preso. A causa da minha prisão é o Evangelho. A causa da minha prisão é dizer que Cristo salva gentios. Que Cristo salva homens perdidos. Que diante dos olhos dos outros eram incapazes de qualquer salvação. Mas Deus os salva, o Evangelho salva. Jesus morreu para salvá-los, resgatá-los. E os homens, ouvindo esse sermão de Paulo, eles ficavam escandalizados. Paulo está preso, está numa cadeia, tudo por causa do Evangelho. E ontem, enquanto eu estava estudando, eu vi um pastor que por causa do Evangelho estava comprando uma BMW avaliada em R$500 mil. Um pastor feliz da vida, sorridente, porque estava comprando uma casa na beira da praia, que o teto abria, e ele tinha uma piscina quente em cima, uma piscina quente fria embaixo. Ele diz: sou servo de Deus. Olha o que Deus me deu. Aí eu olhei para a igreja presbiteriana de Pinheiros, do pastor Ariovaldo, onde o pastor Hernandes Dias Lopes, ele é vice-presidente, ou seja, ele está ali como pastor adjunto dele. Uma igreja que sobrevive com 30% só de tudo que entra ali. 70% de tudo que entra naquela igreja vai para a obra missionária. Pastor enviando, eu fui olhar os vídeos, ele enviando recurso para cavar poço no sertão, para o povo beber água. Pegando o recurso e abrindo igrejas, tem que ver as igrejas que ele vai abrindo no meio do mato, no sertão, para o evangelho ser pregado, e envia pastores para lá. Paulo está preso por causa do evangelho. Pastor, mas o evangelho não pode deixar o cristão ter alguma coisa. Você pode ter comida, bebida, casa, carros. Mas eu pergunto, e eu já volto para o texto, para a igreja: por que um pastor precisa de um carro de R$500 mil?
Gente, compre um carro que você consiga ir com a sua família para uma viagem sem quebrar, não tem problema. Para que um carro de R$1 milhão? Aí, a audácia é tão grande, é a nossa geração, que diz, Deus é bom, olha o que Deus me deu. Não tem coragem de compartilhar os recursos da igreja com ninguém. E Paulo está falando para aquela igreja, para aquele povo, a minha prisão é por causa do evangelho. Mas Paulo não se considerava um prisioneiro. Paulo está atrás das grades, mas ele é mais livre do que muitos que estavam lá fora. Porque mesmo preso ele está escrevendo. Mesmo preso ele está orando. Paulo via a sua vida pela ótica, não na ótica dele, ele via a vida pela ótica da soberania de Deus. O mesmo Deus que chama é o mesmo Deus que vai gerindo a nossa vida. Paulo não estava preocupado com as algemas nos seus braços, ou as grades que o impedia de ir e vir. Na cadeia, o plano de Deus sobre a vida daqueles gentios, sobre a vida do povo de Éfeso, ainda está em ação, porque Paulo está escrevendo. Deus não abandonou aquele povo, Deus não abandonou a sua igreja. E nós oramos, tanto para vocês que estão aqui, para você que está ouvindo pelo canal do YouTube, para que Deus levante homens e mulheres que se preocupem não consigo, não com seus bolsos ou com o seu bem-estar, mas com o reino dele, com a obra dele, queridos irmãos. Ouvi hoje uma irmã, falei, irmã, quanta prova, quanta luta, a irmã disse, pastor, eu só quero ir para o céu. O mais importante para nós é vivermos aqui, como se não fôssemos daqui, e esperando Cristo nos chamar. Amém, igreja? Porque Cristo virá nos chamar. Tudo isso aqui vai passar, isso aqui é passageiro, daqui a pouco acaba. E nós estamos vivendo uma vida como se fôssemos viver aqui eternamente. Não vamos viver aqui eternamente, vai passar. E Paulo está focado na obra de Deus. Paulo está focado no reino de Deus. Foi para isso que Deus chamou ele. Pregar o evangelho. Abra aqui comigo em Atos capítulo 9. Atos capítulo 9, por gentileza, irmãos. O evangelho fará de muitos de vocês prisioneiros. O evangelho fará de muitos de vocês mártires. O evangelho causará na vida de muitos de vocês censura, a ponto de vocês não poderem falar. Quer fazer um experimento? Vá lá na sua rede social, lá no Instagram, e escreva, faça um belo texto sobre o aborto, que você é contra o aborto, e pontue a sua náusea contra o aborto na palavra de Deus. A sua conta vai ser derrubada, a sua conta vai ser denunciada e você vai ser paralisado na rede social. Corre para o teu canal do YouTube, vai lá e fala contra o aborto, apoiado na palavra de Deus. A sua conta é denunciada. Isso é a ponta do iceberg do que está por vir. Mas nós vamos continuar pregando o evangelho. Amém, igreja? Deus nos chamou para isso, Deus te chamou para viver o evangelho. Ressalva aqui, estão prontos para o que está por vir? Estão se preparando para o que está por vir? Deus te chamou para ser santo, seja. Deus te chamou para pregar o evangelho, pregue. Deus te chamou para andar em santidade, ande. Porque Deus chamou Paulo para tudo isso, mas também para pregar a palavra. Atos capítulo 9, vamos ler. Atos capítulo 9. Vamos ler aqui o versículo 13. E respondeu Ananias, Senhor, de muitos ouvimos acerca deste homem, quantos males ele tem feito aos seus santos em Jerusalém, e aqui ele tem poder dos principais, dos sacerdotes, para prender
a todos os que invocam teu nome. E disse-lhe, porém, o Senhor: vai, porque este é para mim um vaso escolhido para levar o meu nome diante dos gentios e dos reis e dos filhos de Israel. Deus disse: eu escolhi o Paulo para pregar o evangelho para os gentios. Pode ir lá, porque ele é meu. E eu chamei ele para esse fim. O versículo de número 2, 3, 4, 5 e 6 de Efésios, capítulo de número 3. Vamos ler e vamos continuar aqui a exposição. Então, a prisão de Paulo é por causa do evangelho. Versículo 2. E Paulo diz assim: se é que tendes ouvido a dispensação da graça de Deus, que para convosco me foi dada, como me foi este mistério manifestado pela revelação, como antes um pouco vos escrevi. Por isso, quando ledes, podieis perceber a minha compreensão do mistério de Cristo, o qual noutros séculos não foi manifestado aos filhos dos homens, como agora tem sido revelado pelo Espírito aos seus santos apóstolos e aos profetas, a saber que os gentios são cordeiros de um mesmo corpo e participantes da promessa em Cristo Jesus, pelo que a igreja? Pelo evangelho. Tudo é pelo evangelho. Observe que Paulo aborda o evangelho como sendo a principal causa de todas as coisas. O evangelho é tudo, gente. Quando nós iniciamos a igreja aqui em Comenda dos Soares, não querendo ser repetitivo, mas ouçam-me por favor. Nós começamos a igreja com um número de pessoas bem grande, né? Nós tínhamos aqui mais de 200 pessoas, um pouco mais. E aí nós começamos a pregar o evangelho, só o evangelho. Uma coisa estranha começou a acontecer, que as pessoas ouviam o evangelho, é como se o evangelho batesse e a pessoa falou: isso aí não dá para ouvir. E começaram a ir embora, uma grande massa de pessoas foram embora da igreja. Mas o que nós percebemos é que o evangelho, levando as pessoas embora, não estava causando mal à igreja, estava causando bem. Porque esse é o poder que o evangelho também tem, de purificar a própria igreja. Quanto mais se prega o evangelho, mais lavada a igreja vai sendo. Se você pegar uma igreja e passar ali, vamos dizer uma igreja que não seja nossa, uma igreja comum, no sentido de pentecostal, neopentecostal, ou uma igreja, como é que eu vou colocar? Coach. E você for para essa igreja e ficar ali um ano pregando só o evangelho, vai ser um desastre. E ao mesmo tempo, uma alegria. Porque o evangelho vai levar muita gente embora, mas no meio daquele povo há de se manifestar os remanescentes. Que Deus há de salvar, que Deus há de resgatar. Observe que Paulo coloca o evangelho como tudo. Paulo diz que esse povo foi salvo, que esse povo é cordeiro, que esse povo foi restaurado, que esse povo está debaixo dessa dispensação da graça, que Deus derrama sobre eles, tudo por causa do evangelho. O que chama atenção é a palavra mistério, mistério que Paulo usa aqui. Paulo vai falar de mistério, mistério, mistério. Essa palavra mistério é o que mais fica na boca do povo. Vamos ali na igreja, fazer o quê? Tem um mistério. Se você for numa igreja que tem um mistério, não vai. Porque não existe mais mistério. O que era mistério se tornou claro para o povo de Deus. Quando alguém diz, na minha igreja tem uns mistérios, não vai lá. Não vai. Porque eu vou ler aqui com você, não há mais mistério. Paulo está dizendo sobre esses mistérios que outrora eram mistério, porque estava oculto. Mas quando Cristo se manifesta, o evangelho vem, aquilo que era mistério deixou de ser mistério. Você consegue entender? O evangelho é o descortinar daquilo que estava oculto aos olhos dos homens. Então hoje nós podemos olhar para a palavra de Deus e dizer: não há mais mistério.
Porque Cristo é claro para nós. A diferença é, conseguimos mergulhar e compreender todos esses mistérios? Não. Se você tentar olhar para Cristo e falar assim, deixa eu entender quem Cristo é, você vai ter dificuldade. Na plenitude, sabemos que Ele é o nosso Salvador, Senhor e tudo. Mas na plenitude, Ele é muito além do que podemos imaginar. Eu vi uma pergunta para a igreja. Recentemente, homens pegaram um submarino, que é uma discussão se eles entraram ali ou não. E tentaram fazer o quê? Descer para ir até onde? Até o Titanic. O que aconteceu? Dizem que morreu todo mundo, explodiu. Hã? Implodiu, né? Implodiu, morreu todo mundo. Você olha para a tecnologia que há hoje, eu gosto muito dessas coisas, né? Até mostro para minha esposa algumas coisas que eu gosto de assistir, que os homens têm dificuldade de descer no mais profundo do oceano. Os homens não conseguem explorar o oceano. Os homens não conseguem explorar o planeta por causa da sua dimensão. Imagine Deus. Deus é mais profundo do que o oceano. Deus é muito mais extenso do que o planeta Terra. Deus é muito maior do que qualquer coisa. Deus, o Deus soberano, Ele não se manifestou na sua totalidade para nós. Por que não, pastor? Porque nós um dia o veremos como Ele é. Quando você olha para Jesus, você está vendo o Filho. O Pai, o Filho, o Espírito, os três são um só. Mesma substância, mesma pessoa. Mas um dia nós estaremos lá em cima, com Deus. Por isso que quando eu olho, algumas pessoas citaram assim, o que o olho não viu, o que o ouvido não viu, e o que não subiu ao coração do homem são essas coisas que Deus preparou para aqueles que o amam. A pessoa pensa, não, um dia, irmãos, existem coisas que Deus não deu a conhecer ao homem ainda. Para a salvação, tudo que era necessário foi nos dado. Para a nossa salvação não existe mistério. Para a nossa vida, para a nossa comunhão, para a nossa leitura, para a nossa busca de Deus, não há mistério. Os mistérios acabaram. O que eu estou colocando para você é que Deus é maior do que a nossa mente possa imaginar. E um dia nós estaremos com Ele lá. Com o corpo glorificado. A mente de Deus é muito maior, o poder de Deus é muito maior. Eu tenho essa curiosidade, eu já volto para o texto. Mas quando nós vamos falar de Deus, a alma, ela aquece. A nossa alma aquece, os nossos ossos tremem. Porque foge a nossa compreensão da dimensão desse Deus. Se Ele é mais profundo do que o oceano, se Ele é mais extenso do que as galáxias. Imagine Deus. Que um dia nós vamos adorá-lo para sempre. O que Paulo está falando aqui para o povo é: não há mais mistérios. E essa obra grandiosa que estava oculta é concedida a Paulo para ele trazer como revelação. E aqui, para conclusão, começar a concluir, eu vou falar de duas coisas magníficas, que é vocação e mistérios. Vocação e revelação. Os versículos 7 ao 13 é um espetáculo que Paulo vai falar. Mas nesses versículos que eu li aqui, Paulo está citando, na língua, eu até anotei aqui porque a minha cabeça não grava mais nada. Paulo ele fala sobre mistério, e você vai estudar isso na língua portuguesa. Na língua portuguesa é o seguinte: mistério é obscuro, oculto, secreto, enigmático, inexplicável, incompreensível, mistério. Mas quando você olha no grego, você corre para o grego e vai estudar a palavra mistério, no grego significa um segredo que já foi revelado. Essa palavra mistério, Paulo está dizendo, já foi revelado, não há mais oculto. Então os cristãos são aqueles que têm o privilégio de ter hoje esse mistério totalmente claro aos seus olhos.
vai além da nossa compreensão, vai além da compreensão humana, mas Deus deixou claro para a igreja aquilo que era suficiente para a nossa salvação. O Cristo revelado, o Filho de Deus, abertamente para a igreja. Então, para Paulo, esse mistério não é mais um segredo escondido. Para a igreja não é mais um segredo oculto. Aí Paulo vai chamar o que é mistério. Paulo diz que o mistério é o mistério de Cristo. O próprio texto diz aqui do versículo 2 a 6. Paulo diz que o mistério era Cristo. Cristo é a manifestação, é a revelação desse mistério oculto. Ele é aquele cordeiro que os homens olhavam lá no passado e viam só o animal, mas agora o cordeiro de Deus, o homem, o Filho de Deus revelado para todos os homens. É isso que Paulo esclarece para a igreja. Então assim, não há mais nada oculto. Deus revelou para todos nós, através da pessoa de Jesus. Colossenses capítulo 1, vamos abrir. Colossenses capítulo 1. Eu já estou terminando. Colossenses capítulo 1, versículo 26. O texto diz assim: o mistério que estava oculto desde todos os séculos e em todas as gerações, e que agora foi manifestado aos santos, aos quais Deus quis fazer conhecer quais as riquezas da glória desse mistério entre os gentios, que é quem, igreja? Em vós, esperança da glória. Então, quando alguém diz é mistério, não é mistério, é Cristo. Você vê que o nome vai mudar agora? Agora, quando acontecer alguma coisa, só volta, em vez de você falar assim, é mistério, não, você fala, é Cristo. Porque Cristo é um mistério revelado. Para mim e para você. Para todos nós. Isso vai ser um desafio, hein? Agora, meus irmãos, os seus ouvidos, agora, você vai ver só. Toda vez que você estiver num lugar que tiver oração e o pessoal falar, é mistério, eu falo, não é não. É Cristo. Cristo é o desvendar de todas as coisas. Cristo é o que nós precisamos para tudo. Se você precisa de alguma coisa para a tua saúde, procure um médico. Se o médico não der jeito, é Cristo. Para a tua família não há mistério, é Cristo. Para o teu casamento é Cristo. Para a tua vida é Cristo em vós. Cristo tem que ser o Senhor da igreja. E aí Paulo, versículo 7, ele diz assim, no qual fui feito. Você pode repetir comigo? Fui feito. Paulo quis ou ele foi feito? E quem o fez? Então aqui mais um ponto para se abordar. Quem é que chama? Quem capacita? Quem escolhe? Eu posso me auto-escolher para algum fim? Quem escolhe? Paulo está se colocando. Eu fui feito ministro. Eu fui feito ministro. Eu fui chamado para isso aqui. Sabe quando o evangelho, abro aspas, começou a dar errado? Esse evangelho de hoje, sabe? Quando para o púlpito vieram pessoas que não foram feitas por Deus, ministros. Porque, desculpe, a palavra que eu vou falar aqui não é um palavrão, tá? Ela é pesada, mas não é um palavrão. A desgraça, o desencadear em muitas igrejas, pode ter certeza do que eu vou te falar. Não começa na rodinha da intercessão. A
pessoa fala, foi aquelas irmãs ali da oração que estragou a igreja, todo mundo foi embora. Foi o pessoal do louvor que deixou a bagunça, fez bagunça e todo mundo foi embora. O pessoal da... Aqui, ó. Tudo começa no ministro. Tudo começa no ministro. Se ele pregar o evangelho, sabe as irmãzinhas da contenda lá do fundo da igreja? Não, aqui não tem, estou dando um exemplo, tá? É que a gente não tem nem intercessão, só oração. Mas sabe aquela rodinha da bagunça? Essa rodinha da bagunça não fica, não. Porque o pastor se torna chato, taxativo demais. O pastor fica de olho. O pastor se preocupa com o rebanho. Porque o evangelho está impregnado nele. E por o evangelho estar impregnado nele, qualquer sombrinha de variação ele olha e fala, vem cá, o que está acontecendo aí? Isso aí não é evangelho, não. Homem de Deus e mulher de Deus não andam assim, não. Palhaçada é essa aí. Quando o evangelho, quando o ministro conhece, aí a pessoa fala, mas o ministro tem que ser sensível. Você acha que Pedro era sensível? Pedro era ministro. Paulo era ministro. Ministros do altar, se permitirem que a sua sensibilidade aflore, eles viram capachos, porque abandonam a fibra, porque além de pregar a palavra de Deus, tem que sustentar. Não adianta você dizer, é pecado, e a irmã vir, ai pastor, foi no momento de fraqueza que eu tropecei e caí. Deixa eu continuar fazendo a obra. Aí o pastor sensível fala, tá bom, irmã, mas não faz mais isso não. Tem que sustentar. É pecado. Você vai passar por um momento aqui de disciplina e acompanhamento. Ninguém está te expulsando da igreja. Nós vamos te ajudar em oração, em ensino, para o bem da igreja, para o seu bem, para que possamos crescer saudáveis. Paulo é ministro, ele está lá na prisão. Por favor, igreja, escute-me. Ele está lá na prisão fazendo o quê? Dormindo? Já fiz minha parte, aquele povo lá, ó. Eu estou preso aqui, que o povo de Éfeso lá, os pastores que eu convoquei lá, cada um dá um jeito deles lá. A minha parte eu fiz, olha o resultado. Não, ele está lá na prisão, recebendo informação, escrevendo, ó. Escrevendo. Eu fui posto, eu fui feito ministro. E aí ele diz, pelo dom da graça de Deus, ele diz, não é meu, é de Deus o dom. Foi pelo dom da graça de Deus que eu sou o que sou. Então se sustenta a palavra, ainda que as cadeiras dessa igreja que fiquem vazias, o ministro do altar tem que sustentar as verdades. Ainda que ele morre abandonado como Paulo morreu, sozinho, sem ninguém para ajudá-lo. Sustentar as verdades. É por isso que eu repito, existe uma geração de ministros do altar, pastores, que não amam o evangelho. Eles não amam. Digo isso com toda certeza, porque são homens fabricados. São pastores treinados para fazer um mecanismo girar. Coloca-se numa sala, dá aula durante 3 meses, 1 ano e fala, você está pronto. Compra um terno, compra uma Bíblia e vai pregar. E aí ele prega interessado somente no bolso. Homens salvos, eles amam mais o evangelho do que sua própria vida.
Quando Deus põe um ministro no púlpito, quando Deus coloca, aquele homem vai morrer por aquilo. Não importa mais nada. Absolutamente nada, meus irmãos. Quando Deus te salva, Deus é tudo para você. Nada é mais importante do que Deus. Eu ontem, deixa gravando. Eu ontem em casa, um membro, é porque eu quero que a irmã ouça. Eu gravando, eu disse para ela que eu ia falar. Eu gravando, eu estudando, e uma irmã falou assim para mim: pastor, eu vou ficar sem ir ao culto o mês todo de outubro. Ela escreveu o pastor errado. Ela tinha que ter escrito pastor William. Que ela ia ver só. Ela escreveu. Eu chamei minha esposa e disse: olha isso aqui. A minha esposa disse assim: está assustado? É isso aí mesmo. Aqueles a quem Deus não salva, pensam assim. Tudo é mais importante do que Deus. Como que alguém, que a pessoa diz, eu tenho que estudar para passar numa prova, vem para o culto de manhã? Quando Deus te salva, você quer estar com Deus. Você quer estar congregando, louvando e adorando a Deus. Com seus irmãos. Pessoas. Eu estou, como eu disse que eu ia parar em alguns pontos, olhando para esse texto aqui ontem, falei, veja que Paulo, ele sabia que não foi nada dele, é Deus, eu fui feito ministro pelo dom da graça de Deus. Ele vai deixando claro que a glória não pertence a ele, que o que ele faz para o povo de Éfeso, ele faz pela graça de Deus, que ele prega o evangelho, que ele escreve tudo pela graça, que por ele nem lá ele teria pisado, mas é isso que Deus faz. É isso que Deus faz. Irmãos, hoje louvado seja Deus, mas vai perguntar para o pastor William, pergunta para mim, você gostaria de ser pastor? Eu diria para você com todas as palavras, não. Sem me errar. Não gostaria de ser pastor? Nunca. Nunca. Se você tivesse que escolher em ser pastor e ser um ótimo profissional, você seria um ótimo profissional. Pastor não. É desafiador. É uma renúncia enorme, mas prazerosa. Não é pesada. Quando se torna pesada? Quando você é sem ser chamado. Quando Deus não te coloca, é pesado, é chato, é nojento. Você faz para si. Mas quando há uma vocação, amor, você está preso, mas você ama, você está pano, mas você ama, você está livre, mas você amém. Deus seja glorificado nisso tudo. Sabe, Deus vai sendo glorificado, eu estou encerrando. Em todos os momentos, continuando aqui, versículo 8, estou concluindo. Ele diz, no qual fui feito ministro pelo dom da graça de Deus, que me foi dado, segundo a operação do seu poder. Você pode repetir comigo? Poder. Poder. Repete aí. Poder. Ele foi feito ministro pelo dom da graça de Deus, que foi dado segundo a operação do seu poder. Observe que é o poder de Deus que faz todas as coisas. É o poder de Deus que dá conhecimento. Você estuda, mas se não tiver o poder de Deus no conhecimento, fica muito ruim. Verso 8. A mim, o mínimo de todos os santos, me foi dada esta graça de anunciar entre os gentios, ele repete de novo, por meio do que, igreja? As riquezas incompreensíveis de Cristo. Você vê que Paulo mais uma vez repete o Evangelho. Mais uma vez ele repete o Evangelho. Tudo é o Evangelho. Se não tem Evangelho, não tem culto. Se não tem pregação, não tem culto. Se não tem pureza na palavra, não tem culto. Então, quando eu olho para trás, pego os meus livros e leio e vejo que homens pregavam os mesmos sermões dos apóstolos,
eu preciso olhar para mim e falar o que eu estou pregando. Porque o sermão não muda com o decorrer do tempo. O sermão muda as pessoas naquele tempo. O mesmo sermão. Para a igreja continuar santa, tem que ser o mesmo sermão. Se aquele sermão trouxe mudança na vida das pessoas naquele tempo, por que não pode trazer mudança na vida das pessoas nesse tempo? Por que o sermão tem que se adaptar a você? É você que tem que ser convertido através do sermão. O mesmo sermão. A mesma pregação. Isso não vai parar. Paulo tombou. Deus foi lá com o seu poder e levantou outros para o lugar dele. Os pais da igreja tombaram. Deus foi lá e levantou os puritanos, os valdenses, para pregar a palavra. Eles tombaram. Vieram os últimos puritanos, pregaram, tombaram. E agora nós temos nesse período homens e mulheres que estão pregando um evangelho puro. Você tem muitos por aí. Temos um que faleceu recentemente, que eu gostava muito, R.C. Sproul, J.C. Ryle, mais antigo, mas Lord Jones, homens que se esmerilharam para pregar o evangelho puro. E sabe o que vai acontecendo no decorrer da história? Estou terminando aqui, irmãos. Sabe o que vai acontecendo no decorrer da história? Deus vai levantando outros homens para continuar esse trabalho. Dessa pureza, Deus vai levantando. E Deus faz isso com homens que nem esperavam que fosse feito. Que nem se planejaram para que isso acontecesse. Que nem queriam tal coisa. Mas Deus, por causa da sua obra, por causa do povo que pertence a Ele, do povo que é dele, Deus vai lá e pega homens improváveis e os coloca de pé e faz com que esses homens, através do poder dele, entendam o evangelho da graça. E esses homens preguem o evangelho da graça para mostrar para a igreja que o mistério é Cristo. Que Cristo precisa estar no centro da nossa vida. Versículo de número 9 ao versículo 13. Concluindo. E ele diz, e demonstrar a todos qual seja a comunhão do mistério. Você pode ver, comunhão do mistério, mais uma vez, que desde os séculos esteve oculto em Deus, que tudo criou por meio de Jesus Cristo, para que agora, pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida dos principais, dos principados e potestades dos céus, segundo o eterno propósito que fez em Cristo Jesus nosso Senhor, no qual temos ousadia e acesso com confiança pela nossa fé. Portanto, vos peço que não desfaleçais nas minhas tribulações por vós, que é a vossa glória. Aqui Paulo fala do mistério dele, da sua comissão. Primeiro Paulo é chamado, vocacionado, aqui ele fala sobre ser comissionado. Aqui já é aquela questão dele ser enviado. Depois de Paulo ter discorrido sobre o mistério revelado, agora ele vai falar sobre a sua comissão, o privilégio de ser dispenseiro desse mistério. Olhem todos aqui para mim. Você sabe o que um dispenseiro faz? Qual o trabalho do dispenseiro? Já preguei aqui. Qual o trabalho do dispenseiro? Aqui entra a vocação dele. É só ir na dispensa e pegar e entregar. É aquele que cuida da dispensa, aquele que fica atento à dispensa, aquele que alimenta. Paulo está falando do privilégio de ser esse dispenseiro. Essa é a eficácia da graça, irmão. Essa é a eficácia da graça. Essa é a eficácia desse poder, de fazer de um perseguidor blasfemo se tornar o dispenseiro fiel. Paulo agora é aquele dispenseiro que vai na dispensa de Deus, comissionado para pregar o evangelho, para demonstrar a todos qual seja a comunhão desse mistério. A comunhão de Cristo com a igreja, com os gentios. A comunhão dos gentios com os judeus, como Cristo, como cabeça. Olha o privilégio. Irmão, isso aqui é privilégio, tá? Estar aqui pregando é privilégio.
privilégio, comissionado para falar. Vou fazer 40 anos, dia 3 de outubro agora. Pastor William vai fazer 44. É o quê? 41? 42. É 2 anos mais velho do que eu. O pastor Alex é o mais velho, né? 45. É o que eu confundi com o Alex. O William é 42, eu 40, Alex 45. Irmão, só um minutinho. 23 anos atrás, há 23 anos atrás, a essas horas, eu estaria chegando torto de uma balada. Muito bêbado. Eu detestava cristãos. E eu sei que muitos de vocês aqui também. A eficácia da graça é uma coisa espetacular. Às vezes eu converso com o pastor William, né? O pastor William morava no Complexo do Alemão. E nessa época, né? Era aquela época de alta de baile funk, né? Época 98, 99, estava em alta. E eu fui em todos os bailes do Rio de Janeiro brigar. Brigar mesmo. Para briga mesmo. Escute, por favor, escute. Eu estou falando isso aqui para você entender a eficácia dessa graça, irmão. E eu concluo, são 11h07. Concluo. Ainda estou com tempo ainda, glória a Deus, mas vou terminar. Eu pegava alguns amigos e ia treinar boxe tailandês, na época, para poder ir para o baile brigar. Aí, quando tinha jogo do Fluminense, nós nos concentrávamos na Praça Santos Dumont, no centro de Nova Iguaçu, com a torcida Wang Flu, para fazermos uma caminhada até a mesquita, para ver se encontrávamos alguém da Força Jovem do Vasco para brigar. E brigava, e briguei muitas vezes, já voltei para casa todo arrebentado, enfim. E eu me lembro que falavam que eu iria morrer. E eu estava encaminhado mesmo para morrer. O caminho que eu estava indo, a vida que eu levava, os meios que eu usava, é morrer. Mas a graça é tão eficaz que ela quebra previsões de homens. Ela destrói essas previsões que nós, às vezes, criamos sobre pessoas. A maneira que Deus salva o homem é uma coisa tão maravilhosa que nos espanta. Por exemplo, eu estou aqui hoje, eu lembro, eu falo, puxa, jamais conseguiria ter chegado aqui se não fosse essa graça eficaz. Muitos de vocês também. Então, meus irmãos, é um privilégio você estar sentado aqui. É um privilégio para mim poder estar pregando para vocês. É um privilégio de todo o coração. Porque eu não teria esse prazer de estar pregando aqui. Olha o que Deus fez com Paulo. Deus pegou um homem blasfemo, perseguidor da igreja, e faz esse perseguidor se tornar um dispenseiro fiel. Um dispenseiro. O que é ser um dispenseiro fiel? Um ministro fiel. Não é pegar um homem e colocar ele no altar para ele continuar sendo a mesma pessoa. Não. O Evangelho transforma o homem e faz aquele homem se tornar um dispenseiro fiel. Pregar a palavra de Deus com fidelidade. Eu poderia ler aqui alguns textos, mas não vou ler por causa do tempo. Quando você olha para Paulo antes da graça, Paulo diz, eu que persegui a igreja,
Eu sou um perseguidor. Mas com a graça de Deus, Paulo fala, olha, convém que os homens nos considerem fiéis. Convém que o dispenseiro seja achado fiel. Convém que o ministro seja achado fiel. O que Paulo está fazendo aqui, igreja? Paulo está mostrando o que aconteceu com ele. Quando você lê lá o versículo 7, lá em cima, Paulo fala sobre o poder. O poder de Deus. Irmãos, não existe salvação, não existe pregação sem o poder de Deus. Você pode pregar com teologia, se o poder de Deus não estiver com você, você está perdido. É por isso que antes de pregar se ora. Não somente no culto, mas antes, pedindo, Deus, abençoe os ouvintes que vão ouvir essa pregação. Abençoe os meus irmãos que vão estar sentados ali por 1h20, 1h30, 1h40, ouvindo a pregação. Que eles sejam salvos, que haja salvação no coração deles, Senhor. Que eles entrem no culto e sejam livres. Porque é a palavra de Deus, mas nós temos que pregar. E pedir a Deus o seu poder. Lá no versículo 8, Paulo ainda fala sobre o evangelho das boas novas. Ele fala que o evangelho é boas novas das insondáveis riquezas de Deus. Irmãos, terminando, que riquezas são essas? Que riquezas são essas concedidas a você e a mim? Ressurreição dos mortos. Reconciliação com Deus. São riquezas, herança gloriosa que nós temos na pessoa de Cristo. Olha quantas riquezas que nós possuímos de Deus. E essas riquezas, Paulo diz que são inesgotáveis. Sabe o que é inesgotável no grego? Cuja pista não se pode achar. É tanta riqueza que nós ficamos perdidos. Nossa, é tanta coisa. Nós somos privilegiados. E temos que dar graças a Deus por isso. Então a missão de Paulo era pregar o evangelho aos gentios. E Paulo está escrevendo para os gentios, para que os gentios não ficassem assustados com aquilo que estava acontecendo com ele. Que os gentios não ficassem atemorizados com a vida que ele estava levando. Paulo foi lá, pregou o evangelho e os olhos dos gentios se abriram. Essa era a missão dele. Salvá-los através do evangelho. Essa era a missão dele. E através dessa pregação, Deus uniu um povo, um único povo. Uma igreja está nascendo. Uma igreja de pretos com brancos. Uma igreja com o pessoal de Curitiba, com o pessoal do Rio de Janeiro, americanos com brasileiros, africanos com muçulmanos, podemos dizer assim, iraquianos, povo da Arábia Saudita que Deus salva. O único Senhor desse povo todo. Então, desde o início até o fim, a igreja está ali no centro. O plano da salvação desse povo. Onde Cristo Jesus, o mistério de Deus, se revelou e executou esse plano para a nossa salvação. A igreja está lá em Éfeso e Paulo está na prisão e Paulo quer confortar o coração deles dizendo, olha, não se preocupe comigo não. Porque tudo o que está acontecendo está no controle de Deus. Deus está no controle de tudo. O pastor Hernandes Dias Lopes diz que o que Deus faz com a sua igreja e com o seu povo é como se fosse um teatro. A história é um teatro, o mundo é um palco, e os membros da igreja são os atores nesse mundo. E os anjos, como Paulo fala no versículo 10, são espectadores. É como se Deus escrevesse tudo do início ao fim. Cada cena é colocada ali por Deus. Assim como um autor escreve uma peça, ele vai colocando cada cena, cada fala, cada momento, cada situação. Deus escreve tudo.
E nada sai do controle de Deus. E a igreja está dentro desse plano. Os gentios estavam dentro desse plano. Os judeus, o mundo inteiro está dentro desse plano, porque Deus há de salvar homens e mulheres espalhados neste mundo afora. Deus escreveu e vai completar. A história vai terminar como Deus escreveu. Ele sentado num trono e todas as nações sendo julgadas por ele. O povo sendo colocado para a salvação, o povo de Deus e aqueles que não são sendo jogados no fogo eterno. E para conclusão, Paulo no versículo 13, ele diz, Paulo pregou esse evangelho não somente para obedecer ao que Deus estava ordenando, mas para mostrar para as pessoas e para os homens que Jesus Cristo é o único Senhor. Você vê o que o evangelho faz? Enquanto o povo está sendo livre na alma, Paulo está sendo preso no corpo. Enquanto eu estou pregando, Paulo vai pregando, William vai pregando, outros vão pregando, o evangelho vai livrando vocês. O povo de Éfeso está livre, mas Paulo está na cadeia. Em outras palavras, ele cumpriu a missão dele. Paulo está dizendo, não se preocupe comigo não. Não se preocupe comigo não, porque foi para isso mesmo que Deus me chamou. Foi para esse fim que Deus me chamou. Isso é para a glória. Para a glória vossa. E eu aplico dizendo, primeiro para nós, pastores, o evangelho sempre vai ser o centro desse altar. E a nossa pregação pode nos causar muitos malefícios, mas nós não vamos deixar de pregá-la. Nós podemos perder muitas coisas, mas nós não vamos deixar de pregá-la. Hoje nós temos o pastor William aqui, que está comigo desde o início aqui. Diogo está comigo desde o início aqui. E nós temos o pastor Alex, que está lá em Campo Grande, e o nosso irmão Leonardo, que está lá em Campo Grande. E nós cremos que uma hora nós vamos tombar. Nós vamos tombar. E que Deus do nosso meio levantará outros homens para continuar pregando o mesmo evangelho. Por causa de vós. Por amor a vocês até a volta de Jesus. Em segundo lugar, o mistério já está revelado. Nós somos esse povo que temos claro diante dos nossos olhos a manifestação do Filho de Deus, que é Jesus, o nosso Salvador.